Gente, hoje vamos conversar sobre uma fala do Mion. O apresentador Mion, ele estava num programa, num podcast, enfim. Ele teve uma fala que deixou muita mãe revoltada, muita gente que convive com autismo. O que acontece? Ele tem um filho autista e ele sempre está falando do filho, da condição do filho. E ele acabou tendo uma fala em um programa que ele disse que mesmo que Deus dissesse em alto e bom tom o que ele queria, se ele queria a cura do filho dele, que o filho dele não tivesse autismo, ele diria que ele não quer isso, que ele assim, ele tem dó de quem não tem filho autista. Ele teve umas duas falas de eu tenho dó de quem não tem filho autista, e se Deus fala para mim, quer que ele não tem autismo, eu diz não, eu quero que ele continue, porque ele é lindo do jeito que ele é nessa condição. Isso deixou muita gente revoltada. Por quê? Porque as pessoas elas estão falando que o Mion, ele tá dentro de uma condição social ali de dinheiro, e aí é muito fácil ter umas falas bem radicais como essa. Mas assim, revoltou muita gente tá alegando que não é de hoje que o Mion romantiza o autismo. E aí rolou uma discussão na internet. Como nós já trouxemos assuntos aqui relacionados ao autismo, gente, eu decidi também trazer esse debate aqui. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam também de acessar minha loja online, www.niale.com.br. Lá vocês vão encontrar franjas de cetim, toucas de cetim, hobbies de cetim e também o nosso site da Shopee tá aqui no YouTube, basta dar um cliquezinho na tela, gente, que os produtinhos aparecem para vocês. E os produtos que nós temos disponíveis lá com preço de Black Friday são as toucas de faixa, touca longa de regulador e touca longa de faixa. Então não perde a oportunidade, acessa a nossa loja, dando um cliquezinho aqui na tela, você já consegue ter acesso aos produtos na Shopee com preço de Black Friday. Então bora lá, galera, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Então tá aqui, gente, esse TikTok aqui, autismo.dói, postou a fala polêmica do Mion, ao mesmo tempo que postou embaixo um pai falando sobre o autismo do filho. Vamos ver aqui primeiro o Mion falando, que foi a fala dele que deu polêmica. Se Deus aparecesse aqui para mim agora e falasse assim, você pode tirar o autismo do Romeu, você vai poder ter seu filho sem nenhum déficit intelectual, sem nenhum transtorno agora. Eu ia falar não, porque ele é perfeito do jeito que ele é. Se Jesus chegasse aqui agora e falasse, você tem 5 minutos para conversar comigo, o que você conversaria? Eu falava com ele para ele curar meu filho. Porque é uma situação muito delicada. É só um milagre. Que é do autismo, dá muito trabalho. É constrangedor. Ele tem um autismo muito severo, né? Ele tem 16 anos, não fala. Ele é totalmente dependente. Eu fico pensando na minha parte da dele e da mãe dele. Quem vai cuidar dele no jeito que o mundo é mal, né? Às vezes eu penso... Peço a Deus por levar eles. Eu quero toda essa coisa. E a mãe deles. Aqui, gente, essa daqui é Antônia Silva 481, ela postou, assim, é bem difícil achar essa parte aqui na internet, mas ele falando, se Deus falasse para ele, se ele quer curar o filho dele do autismo, ele diria que não. Vamos ver esse trechinho. Se Deus aparecesse aqui para mim agora e falasse assim, você pode tirar o autismo do Romeu, você vai poder ter seu filho sem nenhum déficit intelectual, sem nenhum transtorno agora. Eu ia falar não, porque ele é perfeito do jeito que ele é. Aí a Antônia conseguiu pegar esse trecho, gente, bem separadinho. Então ele disse assim, que se ele pudesse, se ele tivesse a chance de tirar o autismo do filho dele, ele diria que não. E isso revoltou muita gente, né? Porque deu para entender o que ele quis dizer, deu para entender o que ele quis dizer. Eu não desejo você diferente do que você é, não mudaria você. Eu aceito você verdadeiramente com a condição que você é, com a condição que você veio, e entendo tudo isso e não trocaria por outra condição. O filho dele é um menino bem inteligente, é um menino ali que tem 1 grau, mas consegue se comunicar tudo. E aí acontece que as pessoas não gostaram. Além dessa fala, ele teve também outra que eu separei aqui para vocês. Aí aqui, ó, que eu separei, gente, o apresentador, que é esse apresentador que tá aqui, quem postou foi o Livino da Player, conseguiu postar essa parte aqui da entrevista. Esse apresentador relembra o Mion, porque o Mion falou o seguinte, eu tenho pena de quem não tem um filho autista. E agora ele vai explicar melhor essa fala que ele teve, vamos ver. Pena de quem não tem um filho autista. Eu sinto isso mesmo.
Eu sinto isso, sabe? E eu fiquei naquele primeiro momento pensando, cara, mas é mais trampo, é mais dedicação, é mais gasto, velho. Ele tá falando isso, sabe, bateu em mim de um jeito assustador, assim. E aí hoje entende, irmão. A gente tem, bom, que deve ser, assim, a experiência mais profunda e tocante e edificante, construtiva. Então o apresentador diz não ter entendido essa fala dele. Pô, você disse que tem pena de quem não tem filho autista? Olha, eu tenho pena de quem não tem filho autista. É complicado, né, gente? Aí o apresentador disse não ter entendido essa fala dele no primeiro momento, mas que depois conseguiu entender porque o autismo do filho fez você mudar como ser humano. Novamente, dá para entender o que quer dizer. Inclusive, a própria maternidade, eu já cheguei a falar sobre isso, que ela muda a gente como pessoa, né? Então, ela tem esse ponto muito positivo. Muda você, ela apresenta muitas dificuldades, mas te transforma. Faz você analisar N questões da sua vida e de comportamento, que você olha para trás e você diz, meu Deus, como eu era egoísta, como eu era imatura. Você fica assim, misericórdia, como a maternidade mudou. Então, existe isso. Coisas difíceis, momentos difíceis nos transformar como ser humano. Então existe isso, existe essa discussão, deu para entender. Você tem condição, gente, você consegue suprir tudo e focar então nessa evolução. Mas quando você não consegue suprir tudo, e quando eu falo suprir tudo, eu não estou falando de sustentar um filho, não estou falando disso. Às vezes você tem condição, mas você não tem condição de suprir um filho para o resto da vida. Então, como esse filho vai ficar quando você partir? Muitos pais de autistas falam isso. O que vai ser dele quando eu partir? Por quê? Porque sustentar eu consigo, mas em vida. Eu não tenho a condição, um exemplo do Mion, para aposentar e ter quem cuide depois que eu partir, ou algo pelo menos ali mais acessível. E aí as pessoas elas ficaram assim, ele se comunicou com quem não tem filho, e quem tem e passou por essa evolução vai entender, mas essas pessoas elas estão ali numa mesma sintonia ali, estão vivendo a mesma coisa, e na verdade não. Na verdade, quando você vai ver mesmo, a galera que não tem condição financeira como a dele, passa por outra situação com filho autista. Existe uma evolução como ser humano? Existe. Mas a dúvida do amanhã e o que está acontecendo agora toma muito mais conta. E isso acabou revoltando as pessoas. É como se houvesse de ambos uma romantização. Agora eu entendo você como o autismo me levou como ser humano. Mas não é isso que as pessoas estão vivendo na prática. As pessoas estão vivendo uma outra situação. E aí, gente, as mães de filhos autistas vieram à tona para rebater as falas do Mion. De que, como eu disse para vocês, uma revolta, as pessoas, elas, mesmo entendendo o que ele quis dizer, eles enxergaram como uma pessoa que não tá vivendo mesmo, não tá aqui em sintonia com as dificuldades do dia a dia do brasileiro real, sabe? E uma dessas mães que viralizou ela falando foi essa daqui, que é a Natália Carmo, 259, o arroba dela, que eu encontrei, só que o vídeo dela eu já não encontro no perfil, porque é muito vídeo, vai lá, segue ela, mas quem postou esse aqui que eu consegui fácil acesso foi o Portal Amazones, gente. Mas ela é a Natália Carmo, 259, quem quiser seguir, porque ela fala sobre vários assuntos e ela se revoltou com a fala do Mion e deu uma chamada. Vamos ver aqui o que ela disse. A romantização do autismo, eu simplesmente não aguento mais. E é uma romantização desenfreada, sinceramente eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver Marcos Mion romantizando isso nas entrevistas, nos programas. Agora tem um filme com essa romantização, com essa coisa quase utópica do autismo. Francamente, eu tô exausta disso. Porque eu vivo o autismo aqui sem rede de apoio, sem condições financeiras, sem nada, entendeu? Com acesso a de um salário mínimo, porque eu não posso sair pra trabalhar. E tem dias, cara, que eu tô implorando pra alguém pegar meu filho e leva ele, fica 2, 3 horas com ele, por favor, porque eu não estou aguentando mais, entendeu? Ontem meu filho passou o dia chorando, e no final do dia tudo que eu queria era colocar uma corda no meu pescoço, entendeu? Aí tinha várias mães me mandando assistir esse filme, MMA, meu melhor amigo, me indicando, mães de autista, criaram uma identificação, falei, vou lá ver, com todo respeito, se você sentiu uma identificação com esse autismo, você vive o autismo de rico, entendeu? É a mesma coisa que falar que o feminismo, ele vale pra mulheres pretas, o feminismo das brancas vale pras pretas, não vale, entendeu? Então o autismo da pessoa rica, da classe média muito alta, ela não se aplica a gente que tá aqui na batalha todo dia. Essa romantização doentia, que chega a ficar exaustiva e até enjoativa de ver. Eu, francamente, tô muito cansada. As pessoas, mas ele luta. Claro que ele luta, ele tem tempo. Se ele tem uma coisa que ele tem, é tempo e dinheiro, entendeu? E ele vivencia um pouco do autismo ali com o filho dele, que tem muito acesso, que tem muitas condições, então ele sabe como é que é. Então o mínimo que ele poderia fazer pela classe autista realmente é lutar, não que seja uma obrigação, mas o mínimo como pessoa é fazer isso, visto que ele tem tempo e dinheiro, coisas que a gente que tá aqui se
se lascando? Não tem. Então o meu ataque não é a luta dele, o meu ataque é essa romantização desenfreada do autismo que eu simplesmente não aguento mais. Eu detesto quando as pessoas vêm falar, ai, porque o autismo vai tomar no autismo, eu não aguento mais o autismo, entendeu? Todos os dias eu me pergunto, vai ser isso pro resto da minha vida? Em algum momento isso vai passar, em algum momento isso vai melhorar, entendeu? E eu tô numa condição financeira que eu tô muito melhor do que aquelas mães do Globo Repórter, entendeu? Apesar de eu ainda estar muito fodida, porque aquela é a realidade. Aí a pessoa vem e me faz um filme de conscientização, entendeu? De uma família que não luta, porque não tem luta ali. Tem o luto por você ter que enfrentar o autismo. Mas você tem tudo que você precisa. Eu detesto ver rico se fazendo de coitado. Eu detesto ver rico se fazendo de coitado. Pra mim, rico, a única dificuldade dele é lidar com o problema real. E aí todos nós lidamos, entendeu? Mas a partir do momento que você tem dinheiro, filho, tudo isso aqui ó, flui, tudo melhora, entendeu? Eu tô cansada. Eu tô gravando esse vídeo, eu tô cansada. Eu tô muito cansada, sabe por quê? Porque o meu filho passou o dia gritando na minha orelha ontem. Ele passou o dia gritando na minha orelha e eu tava, nossa. E aí eu fui assistir essa merda. E eu queria me matar depois que eu assisti essa merda. Vocês viram? Então, é aquilo que eu falei, gente. O dinheiro, quando você tem uma condição financeira muito boa, mas muito boa, nem com a aposentadoria você tá preocupado, né? Você tem dinheiro ali até para quando partir, né? E tem até para quem pagar, com antecedência que vai ficar, enfim, existe ali rede de apoio muito grande, tudo uma realidade diferente. Sendo assim, você vai ter a dificuldade do autismo e você vai ter que lidar com a dificuldade que vai te tornar um ser humano melhor, porque existe esse ponto, sim. Mas aí você só tem que lidar com isso. Eu gosto muito de trazer, gente, o assunto de autismo aqui. Eu até esqueci de dar essa intro no vídeo, né? Que eu sempre dou, porque o pessoal vai perguntar o que você tem de relação com o autismo? Eu não tenho nenhuma. Eu tenho apenas um pouco de experiência que eu vi, porque eu fui professora. E a gente tinha que lidar no dia a dia com alunos dentro da sala de aula com autismo. E lidar com a escola, fazendo a proposta de inclusão, mas quando chega pessoalmente, quando chega a verdade mesmo, é como se essa inclusão ela não existisse, gente. Como se não existisse, não, ela não existe. O aluno ele não tem um suporte e todo mundo começa a sofrer, eu sempre falo isso nos vídeos, todo mundo começa a sofrer. A escola sofre não sabendo lidar com o aluno, não tendo suporte do governo. Os outros alunos sofrem porque eles têm que aguardar todo o processo que está sendo feito com aquele aluno autista, normalmente é 1 a 2 alunos autistas por sala, e o aluno autista sofre porque o formato da escola não atende ele, não atende, simplesmente não atende. E aí o que acontece? Todo mundo começa a sofrer. Então eu vi isso de perto, então por isso que eu trago muitas vezes o assunto autismo aqui, uma vez que eu vi N questões de inclusão não sendo bem aplicadas, principalmente com o autista, gente. E é por isso que eu gosto de trazer muito esse assunto aqui, mas eu não tem na minha família, mas eu não tenho assim próximo como essa mãe, por exemplo, né, que é todos os dias. E o que acontece? Eu entendo totalmente assim a revolta, porque quando você vive um outro lado, né, gente? Quando você vê pelo menos um deslumbre da outra face, você olha um filme e você diz assim, cara, esse filme ele separou um recorte dos melhores momentos que são possíveis, mas ele não conta N questões sobre a realidade do brasileiro, que inicia com a questão financeira. Para ter dinheiro, você precisa trabalhar. Mas esse trabalho e esse dinheiro não gera o suficiente para você contratar uma pessoa para ajudar com seu filho, para você poder colocar seu filho, um exemplo, numa escola particular, apropriado, que só pense nisso. Ora, você não consegue manter o trabalho, que é o que ela falou. Eu não trabalho mais para poder cuidar dele, ou seja, a questão da aposentadoria. Só que a aposentadoria também não segura bem. Eu tô falando aqui em questões que eu vejo na própria internet, gente. As pessoas falando do dia a dia, falando da dificuldade, falando onde aperta, onde o calo aperta. E aí quando você vai ver o filme que o Mion fez, as entrevistas que ele fez, não retrata esse lado. Exatamente por ele não viver esse lado, né? Como é que ele vai falar do que ele não vive, né? Ele vai falar do que ele vive. E como ele se apaixonou pelo filho, o filho sendo do jeito que é, entende? O que não é mentira, mas não está caminhando com o público que ele está se comunicando. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa mãe tem seu ponto? Ou você acha que ela não está dando valor para a visibilidade que o Mion dá em relação ao assunto do autismo? Me conta o que eu quero saber. Agora vamos ver os comentários aqui, porque teve gente defendendo o Mion. Marcos Mion é super necessário quando se trata de autismo. Ele traz visibilidade, empatia e informação.
Não precisamos falar apenas da dor e isso não é romantizar, é ampliar o olhar. Mion é um militante da causa, um formador de opinião e alguém que abriu portas importantes para que o tema ganhasse espaço nos grandes canais de comunicação. Isso também é um avanço. Então, olha que interessante, tem gente que acredita que o Mion ele é muito importante para essa causa por ele ser famoso. Já na visão dessa mãe e de muitas mães, essa visibilidade que ele traz não é uma visibilidade real. Vocês perceberam que ela citou o Globo Repórter, que pegou ali só para falar sobre a mães de autistas, mães atípicas e como é a rotina delas. E eu vi um pouco dessa entrevista que eles fizeram. E galera, eles foram underground, viu? Eles pegaram ali mãe que tem 3 filhos autistas. 3 filhos autistas, que não tem pai que está ao lado, ela tem que assumir mãe solo. 3 crianças autistas com emprego, o que ela vai fazer com a questão da aposentadoria deles, que demora para sair, como é a rotina? Eles foram, desceram e falaram, vamos mostrar aqui, o que a galera tá passando. E é isso que muitas mães estão exigindo do Mion. Falar como um exemplo essa reportagem fez. Vamos falar de todos, vamos falar daquele que tem dinheiro, mas vamos falar daquele que não tem. Qual é a realidade do autismo dentro de uma família pobre, média e rica? O que acontece? Agora tem gente que diga não, tem gente que diz não, como essa mãe. Ele é muito importante para a causa. É triste, conheço uma mãe que está gastando R$900 por mês em terapia. Discordo completamente desse tipo de visão. O Marcos Mion mostra que é possível viver o autismo com amor, leveza e alegria. E isso não é negar as dificuldades, é escolher enxergar o lado humano dessa vivência. O fato de ele ter uma boa condição financeira não muda a realidade de ser pai de um filho autista, com todos os desafios e emoções que isso envolve. Cada família tem sua história, mas desmerecer quem escolhe celebrar o amor e o vínculo do filho é injusto. O exemplo dele inspira e acolhe, não ofende. E aí, gente, o que vocês acharam? Isso é literalmente um comentário apoiando, um criticando. As pessoas se dividem, existe uma divisão aqui. Eu ainda acho que o Mion está sendo muito criticado, que eu vi outras redes, tá, gente? Mas tem muita gente apoiando. O que vocês acham? O que vocês acham dessa visão que ele tem e dessa visão que outras mães têm vivendo uma situação diferente? Me conta aqui que eu quero saber. Acho bem interessante a gente falar sobre isso, viu, gente? Bem interessante, porque é um choque ali da realidade de cada um falando sobre um mesmo assunto. É verdade, ele não deixa de ser pai porque ele tem uma condição financeira melhor, ele não deixa de ser pai porque ele realmente é rico. Ele é rico, ele não é médio, ele não é uma condição boa, ele é rico. Ele não deixa de ser pai de um autista e tem que lidar ali com as dificuldades. É verdade. A única dificuldade que ele não tem que lidar somada é o financeiro. Eu abri aqui os comentários, gente, do vídeo que a gente tinha visto com o apresentador. Eu tenho pena de quem não tem um filho autista. Então ele disse, eu tenho pena de quem não tem um filho autista e se Deus me desse escolha, eu não mudaria a minha realidade ou a realidade do meu filho. E aí deu um choque, né? Então, muita gente apoiando, segue nos comentários, muita gente dizendo aquilo que eu falei pra vocês. Entendi o que ele quis dizer, eu aceito você do jeito que você é, não mudaria você. Mas, mesmo assim, a fala é bem abrangente. Olha, eu cuido de um autista há 2 anos e pouco. E assim, nada a ver esse papo aí. É difícil. É complicado e estressante. Você apanha, leva chutes, socos e tapas. Precisa lidar com as crises e a seletividade alimentar. Muitos usam fraldas e por aí vai. Só parem de romantizar, porque a verdade é outra. Por isso que eu acho interessante assim. Cada um vai falar sobre a sua realidade. Não dá para o Mion falar sobre a realidade daquela mãe que falou sobre ter largado o emprego, que está até revoltada. Não dá para ela falar sobre a realidade do Mion. Quando a gente vem à tona, a gente vai falar sobre a nossa. Mas por isso que é interessante reportagens como a do Globo Repórter, que a moça até deu o exemplo. Porque ele vai conseguir pegar ali várias e juntar para explicar uma condição dentro de várias realidades. Documentários, reportagens, vai conseguir pegar ali interessante, vários dentro, conectados por uma mesma condição, sabe? Agora, quando você está falando de uma pessoa, um famoso, um influenciador, a pessoa está limitada a falar sobre sua realidade, trazer visibilidade baseado na sua bolha. Não é difícil falar sobre outras, a não ser que o Mion comece a fazer um trabalho de trazer mães de várias condições para cada uma contar a sua história. E é até interessante, porque ele tem visibilidade muito grande
para mudar e fazer com que o governo olhe para essas mães. É interessante, sim. Mas isso é para quem tem dinheiro, né, mano? Vê aí para quem é assalariado. Com dinheiro, tudo é fácil. Quem não cria filhos autistas por 24 horas, deve ser fácil falar mesmo. Tão egoísta essa fala? O pessoal achou egoísta a fala por conta daquele outro ponto de vista que eu falei para vocês. Eu não mudaria a condição do meu filho, ele disse. Eu não mudaria a condição do meu filho. A questão é, e seu filho? Gostaria que a condição fosse mudada? E sua família gostaria de ter uma outra condição? Então, eu e a mudança espiritual que eu tive, mas... E ele? Ele gostaria? Então é tudo muito em pró. Mas a questão são vários ângulos, né? Ele está, na verdade, sendo grato, mas você pode olhar isso de outra... Vocês estão vendo, né? Várias formas de enxergar a mesma fala, gente. Que absurdo. Ridículo essa fala. É lindo para os ricos. Imagina uma mãe com salário mínimo. Um pai que sabemos bem quem fica sobrecarregada, a mãe. E ricos falando isso, cheio de rede de apoio e recursos. Me poupe. Eu tenho pena é de quem tem filho autista e não tem rede de apoio e não tem dinheiro. Não, aí é o que está acontecendo, é o que a mãe relatou, nem rede de apoio e nem dinheiro. E aí larga o emprego para cuidar, depende então da aposentadoria e essa aposentadoria não é alta, trazendo ali toda uma necessidade. E ainda por cima muitas são mães solo, então estão sozinhas. Ai, gente, aí a gente tá pegando o grau nível hard, e é muito difícil. E aí acontece uma revolta quando você vai ver uma outra realidade, enfim, ganhando filme e tudo para passar essa condição. Quem estava cuidando do filho autista dele nas horas dessa entrevista? E quando vai trabalhar? Pois é, muitos pais não têm esse mesmo privilégio, porque não têm condições de deixar seus filhos para poder trabalhar, porque não tem dinheiro para pagar uma pessoa para cuidar. Não tem condições financeiras de arcar com todo o tratamento que uma pessoa com autismo necessita. Ah, pelo amor de Deus, não basta o delírio de um pai rico. Aí vem outro pai endossando. Chamem uma mãe solo da classe trabalhadora para conversar. Aí o pessoal aqui falando, claro, tem dinheiro. Aí a outra falou, a outra concordou, verdade. O maior amor do mundo. Quê? Para. Não é amor, gente. Eu não duvido, não. Gente, eu não duvido do que o Mion está falando. Eu não discordo do que o Mion está falando. O papo aqui não é dizer... As pessoas não estão revoltadas porque estão alegando que o Mion está mentindo. O Mion não está mentindo. Ele verdadeiramente ama o filho dele da forma que ele é. Não mudaria a condição dele. Eu não duvido desse amor, não duvido. E eu não acho que as pessoas estão duvidando. O papo aqui é ter essa visão uma vez que eu venho de uma realidade. E eu passo tudo isso, eu passo essa condição para as pessoas. Olha, a condição do autismo, como é? Eu passo para as pessoas baseado, então, na minha condição financeira, que muda tudo. Então, esse é o papo que está tendo aqui. Ele está falando a realidade ou, na verdade, ele faz parte de uma bolha minúscula do Brasil, que são os ricos? Não é condição boa, como eu disse para vocês, é rico. E aí as pessoas estão vendo ele como a imagem principal do autismo, sendo que ele está numa condição totalmente diferente de todos, ou da grande maioria esmagadora. Só que eu acho, gente, que o Brasil agora, com rede social, eu acho que nós agora, rede social, internet, comunicação, eu acho que a gente está bem ciente das várias faces do autismo, de uma pessoa que tem dinheiro e de uma pessoa que não tem dinheiro, porque a gente fala sobre o assunto, a gente dá voz para as mães que são mães solo, que são... Essa mãe que se revoltou com ele, o vídeo dela bombou, ela falando, meu filho ficou ontem gritando, larguei meu emprego. Hoje em dia, com a internet, as pessoas conseguem ter voz e contar várias realidades ao mesmo tempo. Agora, se fosse lá nos anos 90, não tinha essa troca rápida. Sendo assim, só tinha a fala do famoso. Ele tinha mais visibilidade que todos. E não tinha nem sequer comentários para tentar rebater, não tinha nada. Quem é dos anos 90 aqui vai saber do que eu tô falando? Era só televisão, gente. Televisão e rádio. Quem tem voz é o famoso. Se ele tá dizendo que é lindo, é porque é lindo. Encerrou o assunto. Não tem quem debata. Aquele que vive uma realidade diferente não tem voz, não tem mídia. A não ser que o Globo Repórter pare tudo para fazer uma entrevista mostrando, aí começa a ter, mesmo assim não é tão divulgado quanto um famoso, que é amado, que é querido. Hoje em dia não. Tem a fala dele, mas tem um monte de mãe rebatendo, não concordando, falando sobre o assunto ou contando sua realidade totalmente separada. E aí você começa a ter acesso a isso. E a informação vai passando. Então, o que o Mion tá fazendo pode ofender as mães, mas esconder
a verdade, eu nem acho que é isso que ele queira. Eu não acho que ele quer esconder nada. Ele tá simplesmente passando o que ele realmente pensa. E as pessoas estão discordando. Só que hoje em dia vai ter a fala dele, mas vai ter milhares e milhares de mães falando a sua realidade diversa e a gente abre os olhos e não tá preso só a isso. Então o papo aqui é que revolta. As pessoas ficam revoltadas com a fala dele, mas não que ela é mentirosa e não que esconda alguma coisa, porque já não é mais possível esconder nada, não que ele queira, mas não é possível mais com a internet. Eu acho que é esse o ponto. Vocês acham que a fala dele é tão ofensiva assim? Me conta aqui que eu quero saber sua interpretação, gente. Acho que... E tem uma mãe, inclusive, que viralizou na internet, ela sumiu agora pra mim, mas se lembra quando eu entrei, aparecia muito pra mim, que ela ficava mostrando a filha dela, e assim, ela mostrou, não sei se ela podia fazer isso, gente, porque ela pode ser acusada, tipo, de cárcere privado. Mas quando a filha dela tinha crises, e a filha dela tinha um autismo que, acho que é suporte 3, né? Que não se comunica. A filha dela não se comunicava e a filha dela estava passando por episódios de agressividade. Não sei qual a causa, mas estava passando por episódios de muita agressividade. Ela mostrou onde ela trancava. Era numa parte assim do quintal que tinha grade. Ela postou isso. Que ela colocava a filha lá quando a filha estava tendo crise. Porque a filha agredia muito. E ela tirava quando acalmava. Aí eu fiquei assim, ó, quando eu vi o vídeo. Hoje em dia não aparece mais pra mim. Não lembro o nome dela pra eu pesquisar. E aí, isso aí, ela pode até ser acusada de cárcere privado, essa mulher, misericórdia. E eu tô tentando lembrar agora o que o pessoal comentava, porque era bem chocante, se você pensar bem. Mas agora eu tô lembrando, a coisa era bem chocante, se você pensar bem. Olha o que ela tava falando, olha o que ela tava retratando da vida dela. Aí ela mostrava o corpo da filha todo marcado, porque a filha agredia, mas também se agredia. Não sei por que esses episódios de agressividade, gente. Porque teve muito comentário aqui dizendo que o autismo, se tiver algum tipo de agressividade é porque tá acontecendo alguma coisa, mas não são todos que têm. Teve até gente que disse que nenhum tem. Mas me conta aqui. Aí apareceu e foi chocante ela mostrando a realidade dela. Dos surtos que a filha tinha. Ela não mostrava o surto, mas ela contava e mostrava as marcas. E aí é uma realidade. É uma realidade. Ou seja, olha como a internet ela quebra. Ela quebra essa fala, ela vai mostrando e a gente vai entendendo várias coisas acontecendo. Agora me conta aqui nos comentários que eu quero saber, gente. Agora é por conta de vocês. Porque as falas não vão mudar. Essas pessoas todas acreditam no que estão falando tudo com sinceridade. Desde a mãe que não gostou até o Mion, que se orgulha de tudo, de como o filho dele é, independente de qualquer coisa. Todo mundo está sendo bem sincero em relação à sua vida. Agora a questão é, as falas do Mion, vocês acham que é de tamanha revolta, como diz os comentários, ou como muitas mães postaram? Porque foram várias mães postando, tá, gente? Não foi só essa, não. Não trouxe, senão o nosso vídeo fica muito longo. Mas, na sua interpretação, as falas dele não foram bem pensadas? Ou vocês acham que, ó, ele fala o que ele quiser? Ou vocês não concordam? Me conta o que eu quero saber. Eu quero saber como vocês interpretaram as falas que ele teve e a visão dele sobre o autismo e propagar essa visão, mesmo tendo uma condição diferente da grande maioria, mas diferente total assim. Me conta que eu quero saber, gente, o que vocês entenderam dessas falas dele e do vídeo da mãe que se revoltou e dos comentários. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo. Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.